Olá! Você já se deparou com algum código sem nenhum comentário e que você não entendia o que estava acontecendo ali? E passou horas para tentar decifrar? Ou até mesmo um código seu antigo que você nem sabia mais o que estava sendo feito? É exatamente aí que entra a questão das boas práticas em programação. Mas antes de aplicar boas práticas, vamos primeiro entender o que é um bom código. O que é um bom código? Um bom código é aquele que gera resultados corretos e que é facilmente de ser lido, replicado e adaptado. A produtividade de um projeto está diretamente ligada à organização da informação, à organização dos dados e à qualidade dos dados que são usados. Aí também a análise desses dados. Por isso, é importante desenvolver um código em que dê para entender o que é que está sendo feito e o porquê. Senão informações são perdidas, erros são passados para frente, depois vai existir todo um trabalho para corrigir. Bom, agora que a gente já sabe o que é um bom código, vamos entender quais práticas tornam o nosso código de fato um bom código. Um bom código tem duas áreas, o estilo e sintaxe. O estilo se trata de elementos não funcionais, como espaçamento, indentação e nomeação. Trabalhar no estilo é uma forma de descrever o esforço que deve ser feito para tornar o seu código fácil de ler e entender. Já sobre os comentários, eles não mudam o resultado do seu programa, e eles podem tornar o seu código muito mais compreensível para os outros. É importante ter em mente que o seu código precisa deixar claro o que você está fazendo, o porquê você está fazendo e com base em que você está fazendo. Então, para deixar tudo isso bem esclarecido, comente bastante. Mas nunca utilize acentos e cedilhas nos comentários. Ainda uma boa prática é você incluir cabeçalhos comentados, como esse que está sendo esboçado aqui na tela. Nele, você escreve o nome do projeto, o objetivo desse código, o que esse código gera, seu nome, o nome do autor, quando esse código foi criado, quando foi a sua última modificação e quais as modificações. Quando você for criar esse código pela primeira vez, não vai ter modificações, então pode deixar essa parte vazia. No primeiro exemplo da tela, a gente tem um comentário sobre um bloco de código fechado, em caixa alta. Esse tipo de comentário pode se referir a um conjunto específico de comandos que são usados. E para comentar localmente o que você está fazendo, é importante ser bem sucinto e usar só uma linha. Na segunda parte da tela a gente tem um exemplo desse. Se você quiser justificar um código, faça de forma clara e sucinta. Uma forma de documentar decisões do projeto sobre os dados ou análise é por meio de comentários no script. Identar ou adicionar espaços não vai alterar a execução do código e torna o seu programa muito mais legível e visualmente agradável. Veja aqui na tela que no primeiro exemplo a gente tem um código indentado. Em contrapartida, o segundo exemplo não está indentado. E perceba a diferença entre um código e outro, como um é muito mais agradável e fácil de ler que o outro. Note só como é incômodo ter que ficar rolando a página de um lado para o outro. Por isso, adote a regra de bolso de 80 caracteres, mais ou menos, por linha, e depois quebre essa linha usando 3 barrinhas inclinadas da direita para a esquerda. A sintaxe está associada à linguagem do programa utilizado e suas características. O que é uma macro? Em poucas palavras, macro é uma forma de guardar várias palavras em uma só. Por exemplo, guardar um caminho, o path file, do computador em apenas uma palavra. A macro possui 2 comandos mais comuns, local e global, que correspondem a quanto tempo a macro vai ficar guardada na memória. Para o comando local, a macro fica na memória até o do file terminar. Já para o global, até você sair do stack. Veja que o uso de global permite que você crie uma macro em um projeto e ao mudar de projeto, você continua com ela salva na memória. Então, para maior segurança, crie local macros, como esses que estão no exemplo.
Sempre que você criar um do file para o seu projeto, crie primeiro as macros com os caminhos que serão utilizados no programa, como também está aqui na tela do exemplo. Os comandos do Stata geralmente podem ser abreviados, mas essa abreviação torna a leitura do seu código menos intuitiva, principalmente para novos programadores ou novos usuários do Stata. Aqui na tela a gente tem exemplos mais compreensíveis e exemplos menos compreensíveis. Na dúvida, evite abreviar os comandos, principalmente aqueles que se resumem a 2 caracteres e que não indiquem claramente qual que é a palavra do comando. É comum as pessoas escreverem um loop usando a letra I ou X para indicar um índice ou elemento, mas essa forma não deixa claro o que é que está sendo percorrido. É bem melhor escrever o nome do que é que está sendo percorrido e assim também tornar o seu código bem mais compreensível. Veja a diferença entre os exemplos e como um torna o que está sendo feito muito mais claro. Em sentenças lógicas no Stata, escolha sempre usar exclamação para negativas ao invés do til. A exclamação também é usada na linguagem de R e Python. Também, para checar missings, prefira usar a função missing com a variável entre parênteses, ao invés de construir um if, como aqui no exemplo da tela abaixo. Veja a diferença entre os exemplos e como um torna o que está sendo feito bem mais claro. Sempre prefira usar os condicionais if-else, ao invés de usar 2 condicionais if, como aqui no exemplo. Note que ao usar if-else, você explicita que os 2 casos são mutuamente exclusivos, além de deixar o seu código bem mais legível. Uma boa prática ao salvar uma base de dados é verificar se tem variáveis que podem ser excluídas, em geral variáveis intermediárias de verificação. Também é uma boa prática verificar se tem linhas duplicadas e se há identificadores duplicados, já que os identificadores costumam representar apenas um indivíduo. E antes de salvar, use o comando compress para diminuir o tamanho do arquivo sem perder informação, como aqui no exemplo abaixo. O que o compress faz? O comando compress examina os dados na memória, determina se alguma variável pode ser armazenada em um tipo menor de dados, sem perder nenhuma precisão, e converte aquelas que podem ser. Ou seja, esse comando otimiza o armazenamento. Bom, espero que tenha sido útil a informação desse vídeo, e para mais detalhes, acesse o guia de boas práticas. Até mais!